noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025. Aqui em São Paulo, algo em torno de 23 graus. Para o nosso convidado, o senhor João Eduardo Sá Costa Moreira Brito, ou simplesmente Edu Sá, está um pouquinho frio. Onde ele está 45 graus. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia de como está fresquinho lá onde ele está, né? Então, o Edu, ele é superintendente do Desenvolvimento Econômico e Turismo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo da Prefeitura de Várzea Grande, Mato Grosso. Ele é ex-coordenador de captação de recursos na Secretaria de Turismo da Prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso. Especializado, ele tem MBA em Gestão de Cidades pelo TCE do Mato Grosso, Unialfa, mestre em Turismo pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, UNB, especialista em Gestão de Negócios em Turismo pela ALMT, ICE, especialista em Gestão Educacional pela Universidade Federal de Mato Grosso, bacharel em Turismo pelo Centro Universitário de Várzea Grande, Univac. Ele tem experiência em consultoria turística, planejamento e gestão hoteleira e capacitação profissional, instrutoria e docência do ensino superior. O tema a ser debatido hoje, os Conselhos Municipais de Turismo, ou CONTURS, na regionalização do turismo como espaço de diálogo e tomada de decisões. Edu, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. Boa noite a todas e a todos. É com muito prazer que recebemos hoje o Edu Sá. Portanto, sejam muito bem-vindos a este espaço de ideação, convergência e compartilhamento. O tema de hoje é a importância dos conselhos de turismo na regionalização do turismo, espaço de diálogo e tomada de decisões. Os conselhos de turismo desempenham um papel estratégico no processo de regionalização do turismo, pois funcionam como instâncias de governança participativa capazes de articular os diferentes atores envolvidos na atividade com diversidade de interesses e setores que compõem o turismo. Poder público, iniciativa privada, a sociedade civil, a comunidade local, esses conselhos se tornam espaços democráticos de diálogo, planejamento e construção coletiva de soluções. Na perspectiva da regionalização, os conselhos de turismo contribuem para integrar municípios em torno de objetivos comuns, promovendo aí a cooperação entre territórios e fortalecendo a identidade regional. Esse processo favorece a consolidação de roteiros integrados, a valorização de patrimônios culturais e naturais compartilhados e a criação de políticas mais consistentes e alinhadas às realidades locais. A importância dos conselhos também se reflete na legitimidade que conferem as decisões tomadas, uma vez que representam diferentes vozes do setor, não só do governo municipal, mas da iniciativa privada, do terceiro setor, ao garantir aí a participação social. Os conselhos de turismo ampliam a transferência, evitam
decisões centralizadas e possibilitam que as demandas das comunidades sejam consideradas no planejamento turístico. Além disso, atuam como instâncias consultivas e deliberativas, influenciando a formulação de políticas públicas e capacitação de recursos e implementação de projetos que beneficiam não apenas um município isolado, mas toda a região turística. E, dessa forma, contribuem para a sustentabilidade da atividade, para a competitividade dos destinos e também para o desenvolvimento socioeconômico equilibrado. É evidente que numa região turística, com diferentes destinos turísticos, esses conselhos de turismo podem se agregar e criar um consórcio de conselhos, e isso é muito importante para a unidade das decisões em toda a região turística. Assim, os conselhos de turismo são instrumentos fundamentais da regionalização do turismo, por garantirem o diálogo permanente entre diferentes agentes, fortalecerem a governança e orientarem a tomada de decisões que refletem os interesses coletivos, promovendo um turismo mais integrado, participativo e sustentável. Mas, para melhor descrever o papel dos conselhos, vamos ter o prazer de ouvir o Edu Sá, que vive efetivamente esse momento e participa em sua região, em seu estado, desse processo de governança. Edu, com a palavra. Muito boa noite a todos. Mais uma vez é uma satisfação e uma responsabilidade estar aqui dividindo o espaço com o professor Mário Beni. Agradecemos o convite. E esse é um tema pertinente, que ele vem ao encontro da nossa última participação no Troca de Ideias, que foi justamente em abril do ano passado, onde nós estivemos aqui trazendo sobre políticas públicas de turismo e o planejamento participativo. Então, hoje, com esse tema dos contours, nós conseguimos avançar um pouco mais naquela temática, trazendo essa demonstração na prática sobre esse planejamento participativo. E como o professor Mário Beni muito bem frisou, os conselhos municipais de turismo, eles se tornam uma ferramenta única para que os municípios possam trazer nessa sinergia entre poder público, iniciativa privada, sociedade civil, população local, buscar os melhores caminhos para que o município possa se fortalecer dentro da esfera do turismo e, diante disso, fortalecer os seus nichos de mercado, a sua vocação, para transformar essa vocação em algo que realmente, com estratégias, atraia não apenas os visitantes, mas principalmente a população local. Porque muitas das vezes, em conversas anteriores com o professor Beni, nós chegamos naquele consenso de que a própria comunidade local, ela não conhece o que se tem para fazer na sua localidade, e ela também, por não estar participando do processo, ela não sabe a sua força de representatividade para fomentar e fortalecer o turismo local. Perfeito. Edu, como os conselhos de turismo equilibram os diferentes níveis de poder entre os atores público, privado, sociedade civil e população para garantir decisões verdadeiramente democráticas? O principal desafio que os municípios enfrentam hoje a nível de Brasil é a descontinuidade de políticas a serem construídas como políticas de Estado e não políticas de gestão. Principalmente pelo fato de que, quando nós temos uma política de gestão, na troca do comando, automaticamente o novo gestor ele vai descontinuar aquela política e engaveta. E quando nós buscamos a participação do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil, nos processos de construção e democracia para as ações voltadas para o turismo,
assim nós buscamos uma ferramenta que permita a construção de evidências e principalmente a divisão de responsabilidades. Acredito que a política de cima para baixo, uma política que vem apenas com a participação do poder público, ela corre o risco de se tornar algo sem a força necessária, e o fato de você trazer, o gestor trazer o trade turístico, trazer a sociedade para essa construção, vai fazer com que o município ele agregue naquilo que se faz necessário para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento ambiental, para o desenvolvimento ecológico, mas principalmente para o desenvolvimento social, porque nós precisamos trabalhar essas 4 esferas de uma forma integrada e integradora, principalmente pelo fato também de que hoje se faz cada vez mais necessário que os gestores compreendam a função da intersetorialidade. Então, cada secretaria, cada área tem sua importância, tem o seu papel, assim como cada segmento dentro do trade turístico tem a sua função. Mas se nós conseguirmos trabalhar isso com sinergia e responsabilidade, além de dividir a responsabilidade com os atores locais, com os agentes do trade, nós conseguiremos buscar uma participação cidadã. E isso é essencial, principalmente no fato para que o Conselho esteja ativo, participativo, regularmente realizando reuniões e dialogando também com o governo federal, porque o Ministério do Turismo ele traz as ações, ele demonstra o que é preciso, mas aí estados e municípios precisam se organizar e colocar em prática as políticas a nível federal. Muito bom. Quais são os principais desafios para assegurar que os municípios e as comunidades locais tenham voz efetiva nos conselhos, considerando possíveis assimetrias de conhecimento técnico e recursos, o que acontece com muita frequência? Professor Beni, eu acredito que dentro daquilo que nós vivenciamos com os diálogos junto aos parceiros institucionais, junto a outros municípios também, 2 fatores eles influenciam de forma positiva e de forma negativa. O primeiro é o fato que o gestor ele precisa realmente ter alguém que vai entender desse segmento, desses fatores, buscar esse diálogo institucional, porque muitas vezes nós já nos deparamos com situações onde o gestor ele coloca alguém por afinidade e aquela pessoa, quando ela acaba por algum motivo saindo do seu papel de gestor, ele simplesmente apaga tudo, leva tudo, e aí compromete a gestão, compromete a regionalização. Sim. E isso é delicado, pelo fato de que o Ministério ele tem o seu cronograma, o seu calendário, e o município ele precisa cumprir aquele calendário, e aí acaba se tornando um desafio para os gestores. E outro fator que eu acredito que é muito pertinente também, é que nós temos, de forma democrática, a realização das reuniões perenes. Então, essas reuniões elas servem para que o trade traga alguns conflitos, algumas situações, algumas sugestões, alguns projetos para que eles sejam construídos. E é importante frisar uma ferramenta que é muito essencial para que dê certo uma construção participativa, que a gente possa conversar com cada segmento de forma individual. Porque cada setor ele tem a sua peculiaridade, ele tem a sua necessidade, e como nós passamos por um período delicado no ano de 2021, o setor do turismo ele foi duramente afetado. Então nós tivemos situação aqui em Mato Grosso, por exemplo, onde alguns hotéis eles estavam operacionalizando com 15%, 20% de taxa de ocupação hoteleira. E isso aí é crítico quando você tem uma rotatividade muito grande, que você tem um número grande de funcionários. Eventos, eles deixaram de acontecer, muitos eventos foram cancelados, alguns deles começaram a acontecer de forma remota, de forma virtual, mas nós sabemos que o turismo ele depende muito desse fluxo de pessoas, ele depende de que as pessoas estejam no local, gerando emprego, gerando renda, gerando conectividade com a comunidade, e isso só vai acontecer através dessa troca. Então, as pessoas que recebem no município, na localidade, elas transmitem
o que tem de história, de cultura, de passado, do processo de construção, assim como elas também absorvem aquilo que as pessoas de outras culturas estão trazendo. Então, um papel que nós buscamos muito para superar esse desafio, antes de qualquer reunião que aconteça de forma coletiva, é justamente conversar de maneira individual para entender as nuances de cada setor, as necessidades, os anseios, e aí sim, quando a gente chega numa reunião ampliada, é possível que a gestão apresente um plano de ação, porque aí dentro desse plano de ação, construído no coletivo, nós conseguimos pensar em propostas e projetos a curto, médio e longo prazo. Perfeito. Como os conselhos de turismo, Edu, lidam com conflitos de interesse entre diferentes setores, especialmente quando os objetivos econômicos se chocam com as demandas sociais e ambientais? Quando nós buscamos esse diálogo junto ao trade turístico, junto à sociedade, eu entendo, professor, que nós precisamos pensar local, buscando alguns cases que deram certo em outras localidades, outras regiões, né? Mas agindo nesse localmente no âmbito global. Então, quantas vezes nós nos deparamos com alguns projetos que não deram certo justamente porque se fez um Ctrl+C e um Ctrl+V, mas não se pensou se a comunidade local ela estava preparada para bem receber o turista, se ela estava qualificada para receber o turista, ou até mesmo se ela queria aquele fluxo de pessoas, seja de uma forma sazonal, seja de uma forma perene. Então, essa ausência do diálogo, ela pode comprometer muito o desenvolvimento do turismo. E só para que a gente possa observar a importância hoje do turismo e o papel que os conselhos eles podem desempenhar dentro do desenvolvimento local e regional, num levantamento que nós fizemos hoje do mapa do turismo brasileiro, o Brasil ele tem representado as 27 unidades da federação, né? Então, o que demonstra que os municípios, para eles estarem no mapa, eles estão com seus conselhos ativos, participativos, cumpriram os requisitos junto ao Ministério, e hoje são 358 regiões turísticas, o que dá um total de 2.751 municípios. Então, essa demonstração traz para a gente o quanto que o Brasil é um país de dimensão continental e o quanto que a responsabilidade de cada um desses membros do trade, do conselho, os gestores, os representantes, eles precisam dialogar cada vez mais para se pensar nessa interação o que existe de melhor de fomento à cultura, à religiosidade, ao processo social, à capacitação profissional, a valorização do modo de fazer, porque aqui nós temos, só para o senhor ter uma ideia, o modo de fazer a viola de coxo, que é um instrumento musical muito utilizado, amplamente divulgado, e nós temos os nossos mestres e mestras do modo de fazer a viola de coxo. Então, além daquela produção, ele tem a participação também nas rodas de cururu, de siriri, e isso é muito importante, porque é uma forma de que nós busquemos cada vez mais integrar a comunidade, porque as novas gerações, elas precisam cada vez mais entender que o turismo ele pode ser esse vetor de desenvolvimento, desde que ele integre a comunidade, desde que ele integre a sociedade, e desde que as novas gerações também saibam o seu papel e tenham participação nesse contexto. Perfeito. Como garantir que os representantes nos conselhos efetivamente espelhem a diversidade e os interesses de seus grupos constituintes? O Contur ele tem essa importância democrática porque ele consegue integrar diferentes atores. Mas, no final de contas, todos eles precisam entender que estão no mesmo propósito. Então, a partir do momento que a gestão consegue trazer cada um desses parceiros dentro das suas vocações, suas peculiaridades, nós conseguimos fazer com que serviços e equipamentos de apoio e serviços e equipamentos turísticos dialoguem entre si. Nós vivenciamos isso quando passamos pela gestão de Cuiabá, essa necessidade de integrar o trade,
nós conseguimos colocar em prática em municípios estratégicos hoje a nível de Mato Grosso, e nós podemos citar seguramente o município de Sapezal e o município de Campos de Julho, e agora nós estamos fazendo esse processo de construção em Várzea Grande. E o que é a maior dificuldade que o setor demonstra? Muitas das vezes, professor e demais participantes, a gestão ela não consegue apresentar um planejamento que faça com que o trade turístico vista a camisa e participe desse processo. E aí os participantes do trade, eles vão em uma reunião, eles vão em duas, quando assusta, nós temos um conselho ali paritário, aí de 20 membros, aparecem 5, 6, porque os demais eles não estão vendo efetividade nas ações. E quando a gestão ela não consegue demonstrar essa importância que cada ator tem, o papel que cada ator tem, eles acabam desmotivando, e aí não tem estratégia que faça com que eles retomem e tragam ali a sua participação. Só para o senhor ter uma ideia, hoje, na gestão que nós estamos trabalhando no município de Várzea Grande, sentimos falta de alguns atores, tanto do trade quanto da gestão. Então, nós não tínhamos a presença dos representantes da rede hoteleira, nós não tínhamos a presença dos representantes das locadoras de veículos, dos bares e restaurantes, e, ao mesmo tempo, nós não tínhamos também a presença de setores estratégicos da gestão, como Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, Comunicação, Serviço Social. Então, são todos atores que, quando o município ele realiza determinado evento, ele realiza determinada ação, um dialoga com o outro, porque um depende do outro. Então, a pessoa, quando ela chega no município, ela vai estar procurando um lugar para se hospedar, um lugar para comer e um lugar para visitar, para conhecer a cultura, para conhecer a religião. Só que, para isso, ele precisa também que os serviços essenciais funcionem. Ele precisa ter uma segurança, ele precisa ter um serviço de saúde acessível, ele precisa com que a questão de iluminação pública, sinalização turística, permita que ele chegue até o local onde ele vai estar fazendo o usufruto do que tem de melhor da cultura, do lado social, do lado econômico, nessa busca pelo desenvolvimento local e regional. Edu, quais são os principais obstáculos para a integração efetiva de municípios com diferentes níveis de desenvolvimento turístico, capacidade institucional e recursos financeiros, imaginando uma região de interesse turístico? Hoje nós temos uma nova portaria que está vigente pelo Ministério do Turismo e foi apresentada no Salão Nacional de Turismo, que a categorização dos municípios ela não é mais de A a E. Agora ela é por vocação turística. Então tem os municípios turísticos, os municípios complementares e os municípios de apoio. Mas o que acontece? Muitos dos gestores, eles não compreendem essa cartilha apresentada pelo Ministério, os seus representantes nas respectivas secretarias também não entendem, não buscam esse diálogo institucional com o Ministério do Turismo, e isso às vezes traz algumas dúvidas ou até mesmo desmotiva os municípios. É importante, como o senhor bem colocou, quando nós tratamos de regionalização do turismo, é necessário que cada município desempenhe o seu papel, que cada gestor arrume a sua casa, e aí sim a gente consegue entender o que nós temos de potencial ali que pode ser bem trabalhado, bem agregado, e na sequência nós podemos buscar esse mecanismo de diálogo com outros municípios. Mas é importante frisar que os municípios, principalmente, não todos, logicamente, mas alguns municípios de menor porte no interior, nas regiões metropolitanas, em âmbito de Brasil, por essa dificuldade, por essa falta de qualificação na prestação de serviços, tanto na gestão quanto ali nos serviços turísticos, isso acaba comprometendo, porque nós precisamos sempre desempenhar esse olhar do turista. Então, a partir do momento que nós estamos recebendo alguém, nós precisamos tentar ao máximo possível nos colocar no lugar daquela pessoa para compreender o que ele está buscando, qual é o planejamento de viagem que ele fez, o que a família dele está buscando, para que possamos proporcionar o que há de melhor. E, às vezes, essa ausência desse entendimento compromete. Só para o senhor ter uma ideia, professor e demais ouvintes,
dentro dessa atualização do mapa do turismo anual, um dos maiores desafios que os municípios encontram chama-se a atualização de arrecadação de ISS, o ISSQN, porque muitos dos municípios não compreendem essa necessidade de compilar aqueles dados, e isso aí acaba se tornando um empecilho, porque aí o representante da secretaria ele não consegue demonstrar na prática o quanto o turismo tem influenciado de forma positiva, tanto no fator econômico, quanto no fluxo de pessoas, quanto no gasto médio que eles têm deixado, e principalmente o que eles têm buscado dentro dos atrativos existentes na localidade e, paralelamente, na região. Perfeito. Edu, como se dá o necessário diálogo entre o Ministério de Turismo e os municípios? Quem é, de fato, o interlocutor do Ministério junto aos municípios e regiões de interesse turístico? Hoje até agradecemos mais uma vez, porque a participação no Salão Nacional do Turismo, ela foi justamente para que nós pudéssemos estar ali no painel da regionalização. Então, nós agradecemos, em nome do Ministério, a Ana Carla Moura, a Iáscara, porque permitiram nessa agenda bem ampliada, que contou com representação de todas as regiões do Brasil, uma demonstração de alguns cases que vêm sendo realizados. E é importante que nós possamos fazer essa troca de saberes. E isso só foi possível também através do nosso companheiro de caminhada aqui, do nosso parceiro, Diego Orsini, que hoje ele representa a regionalização no governo do Estado, na nossa Secretaria Adjunta de Estado, e isso demonstra o quanto é importante, porque nós temos ali as políticas que vêm do Ministério do Turismo, para que elas sejam realizadas no âmbito estadual e depois no âmbito da regionalização dentro das instâncias de governança e também dentro dos municípios nesse cenário. Mas isso só é possível se aquilo que vem do Ministério, que chega até o governo do Estado, que chega para as instâncias de governança e aos municípios, que nós tenhamos essa sinergia, essa sintonia. Porque senão o que a equipe da Ana Carla, o que a equipe do Diego, o que os representantes das IGRs e os nossos gestores, como no caso de Várzea Grande, que é a nossa prefeita Flávia Moretti, se não tiver o devido entendimento, não vai entender a importância daquelas políticas. E, consequentemente, nós não conseguiremos justificar e aplicar o que o Ministério preconiza. Então, por isso que é essencial que nós possamos estar seguindo essas orientações, mas como nós colocamos anteriormente, né? É o pensar global, mas o agir local. Porque muitas das vezes o Ministério vai trazer algum case de sucesso, mas ele pode não se aplicar na nossa realidade. Ou precisaremos adaptá-lo para que dentro da nossa realidade ele seja condizente e nós consigamos os objetivos necessários para posicionamento do nosso município, tanto dentro da nossa região, dentro do nosso estado, a nível de Brasil e a nível de turismo internacional também. Edu, quais os principais obstáculos para a integração efetiva de municípios com diferentes níveis de desenvolvimento turístico, capacidade institucional e recursos humanos e financeiros? Os municípios de menor porte, eles sofrem uma carência com relação às devidas orientações para que elas sejam colocadas na prática, mas não por parte daquilo que o Ministério preconiza. É justamente pelo fato de que o Ministério traz as orientações, mas às vezes a falta de pessoas qualificadas, capacitadas no referido cargo, ele não compreende e ele não consegue passar para a sua equipe. E às vezes ele não consegue justificar para a gestora, para o seu gestor e para outros secretários. Então nós temos uma dificuldade muito grande porque não se consegue trabalhar a intersetorialidade. E eu acredito que dentro da regionalização é fundamental que o Ministério ele fomente cada vez mais os municípios que têm uma condição melhor para que eles possam auxiliar os outros municípios com essa carência, com essa dificuldade. Porque quando a gente fala de regionalização,
é preciso cada vez mais fortalecer as instâncias de governança. E o senhor colocou no início da live de hoje uma ferramenta que ela é muito necessária e pouco utilizada. Um colegiado dentro das regiões de consórcio, para que realmente se converse e a gente possa compreender o que cada município está fazendo, ou se ele não está fazendo, por que ele não está conseguindo fazer. Quais são os impeditivos, quais são as barreiras, quais são os entraves, porque eu acredito que, pegando o exemplo aqui de Várzea Grande, nós temos aqui na região metropolitana, ou na Baixada Cuiabana, como as pessoas falam, além da capital Cuiabá, mais 12 municípios. Então, são municípios próximos, que se a gente tiver uma integração, um planejamento participativo e integrativo, as pessoas conseguem fazer um bate-volta e pernoitar em Várzea Grande novamente. Então, elas conseguem conhecer Chapada dos Guimarães, elas conseguem conhecer Nobres, elas conseguem vir até a capital, elas conseguem conhecer outros municípios como Barão de Melgaço. Então, assim, o Pantanal, a região de Chapada, a região de Cerrado, mas para isso é preciso realmente que exista essa sinergia, que se fortaleça cada vez mais esse diálogo institucional, porque as instâncias precisam se fortalecer para que a gente possa justificar na prática a importância dessa regionalização. Não adianta cada município trabalhar por si se a gente não conseguir integrar e consolidar um planejamento coletivo. Edu, como os conselhos de turismo, municipais de turismo, podem superar a rivalidades históricas entre municípios vizinhos na construção de uma identidade regional comum? O processo de formação de cada município ele tem sua peculiaridade, né? Então nós temos ali a questão da história, a questão da religiosidade, a questão da cultura, da gastronomia. Então, acredito que não existe necessidade de rivalidade. Eu acho que é mais importante que cada município fortaleça a sua identidade. Perfeito. E dentro dessa identidade que nós possamos construir, como nós bem trabalhamos, professor, na época do mestrado, os corredores de desenvolvimento. Então, eu acredito que é muito mais importante nós construirmos pontes, construirmos esses corredores, do que criar uma rivalidade que ela vai acabar fazendo com que cada um trabalhe por si e nós não fortaleçamos ali o processo de formação, o que tem de melhor na gastronomia. Então, para que nós possamos fazer festivais gastronômicos, festivais culturais, roteiros de city tour, fortalecer um calendário efetivo, porque senão a gente corre o risco de um município realiza determinada festa na mesma data que outro, só para que entre em choque, entre em conflito. Mas no final das contas, os dois acabam perdendo e aí acabam morrendo abraçados. E aí não é bom para o fomento ao turismo regional. Perfeito. Edu, como avaliar os roteiros integrados promovidos pelos conselhos de turismo municipais e regionais, quando realmente geram benefícios econômicos e sociais distribuídos de forma equitativa entre os municípios? É possível se imaginar isso? Hoje o Ministério ele tem trabalhado muito para que cada município se fortaleça, para que cada município consiga estruturar eventos que possam entrar no calendário oficial do Ministério. Porque o Ministério entende que para que ele possa fazer a promoção, a divulgação do Brasil, através da Embratur, que a Embratur consiga participar de feiras, mundo afora, nós precisamos ter eventos de qualidade. E para que nós consigamos construir eventos de qualidade, é preciso que cada parceiro ele entenda o seu papel. Eu não consigo, por exemplo, professor, realizar um fórum de turismo aqui em Várzea Grande, convidando o senhor, se eu não souber qual que é a capacidade de carga de Várzea Grande. Se eu não tiver esse trabalho para saber quantos leitos, quantos hotéis, acessibilidade nos locais que nós temos para visitação, porque aí nós temos uma grande possibilidade que são os roteiros, como acontece aqui em Várzea Grande. Então nós temos a Rota do Peixe, que são as peixarias na região histórica do distrito de Bom Sucesso, que até como uma curiosidade, Bom Sucesso é mais velho que Várzea Grande. Então Várzea Grande completou 158 anos, Bom Sucesso já tem 203 anos. Então o distrito é mais velho que a localidade. Mas pelo processo de formação, né? E isso é importante porque hoje
nós precisamos pensar o que nós conseguimos agregar para que o turista permaneça mais tempo na nossa localidade. Ou o que o município vizinho pode fazer para que também ele estenda o seu período de permanência. Porque se ele chega e ele não encontra nada, nós não construímos uma rota de cervejarias artesanais, por exemplo. Porque aqui na região de Cuiabá e Várzea Grande são 45 graus na sombra. Então, para os adeptos das cervejarias artesanais, eles conseguem fazer esse circuito. Ou então ele não consegue fazer um passeio de cicloturismo, porque a cidade ela não está bem sinalizada, ela não tem os corredores para que as pessoas possam fazer, os adeptos possam fazer o cicloturismo, né? Aqui nós temos uma outra peculiaridade também, que é o ufoturismo. Então, o espaço de ufologia, ele está localizado em Várzea Grande, mas para isso as pessoas precisam saber como chegar, as informações adequadas. E esse planejamento, ele só é possível se cada parceiro entender o seu papel, se cada parceiro entender a sua responsabilidade e se cada parceiro ajudar nessa construção. Porque nós só conseguiremos justificar o turismo, a importância do turismo para o município, não apenas no viés econômico, no viés do fator, do vetor de desenvolvimento econômico, mas o turismo ele é muito essencial para o processo de desenvolvimento da localidade, da comunidade, para que nós façamos com que as novas gerações entendam, poxa, se eu tenho um grupo que faz uma dança de cururu, de siriri, de lambadão, de rasqueado, eu quero aprender. Então a gente começa a envolver as novas gerações, eles começam a valorizar essas apresentações, a sua presença, e aí com isso nós conseguimos justificar o turismo cultural, o turismo religioso, cicloturismo, o que quer que o município tenha de vocação. Até porque, professor, nós precisamos fazer isso aí para justificar o turismo em números, e principalmente para captar os recursos necessários, seja através de emendas federais, emendas estaduais, através dos ministérios, para fomentar o turismo através do Fundo Municipal de Turismo. E esse Fundo Municipal de Turismo ele se torna uma ferramenta estratégica desde que os parceiros do trade entendam quais são as ações que são apresentadas, validem essas ações e ajudem a implementá-las. Porque não adianta a gestão falar, vamos fazer isso. Se não tiver participação do trade, o trade não vai vestir a camisa, o trade não vai se esforçar, e com isso nós não atingiremos os objetivos necessários para o fomento, para o desenvolvimento e para o posicionamento da localidade a nível de turismo. Muito bom. Edu, quais indicadores podem ser utilizados para medir a efetividade dos conselhos municipais de turismo na promoção do desenvolvimento socioeconômico equilibrado da região? Nós apresentamos esse ano na Feira Internacional de Turismo do Pantanal um projeto chamado Quintais de Turismo e Cultura de Várzea Grande. O que é a nossa intenção, professor? Como nós temos os grupos que eles fazem as apresentações e eles têm os seus espaços, os seus quintais, que nós consigamos estruturar esses espaços para que moradores, visitantes, turistas, eles consigam agendar, conhecer esse modo de fazer, participar, integrar, entender o processo de formação de uma viola de coxo, o processo de formação das vestimentas, de outros instrumentos musicais. Mas para que nós tenhamos sucesso, é preciso que tenhamos os dados oficiais do receptivo no município. E isso nós só conseguiremos com a participação dos parceiros. Então, os meios de hospedagem, eles precisam auxiliar em qual é a capacidade de ocupação, a taxa de ocupação hoteleira, para que nós saibamos quantos leitos, quantos apartamentos adaptados nós temos para pessoas com necessidades. É preciso saber qual é a nossa oferta gastronômica, e dentro dessa oferta gastronômica, sejam elas peixarias, pizzarias, choperias, qual a capacidade de carga de cada uma, e principalmente aqueles grupos que chegam, os guias de turismo devidamente cadastrados no Cadastur, porque nós não podemos correr o risco, tanto na hospedagem, alimentação, transporte, guiamento de turismo, de contratar profissionais piratas. Isso é muito perigoso para o setor, então é essencial que eles estejam ali com o seu cadastro atualizado. E dentro desses dados nós conseguimos avançar com relação à taxa de arrecadação dentro do setor, para saber qual que é o gasto médio, qual é o tempo de permanência, qual é o motivo de viagem, qual é o modal utilizado para chegar até o local, o que aquele turista busca, o que mais chamou a atenção dele,
os aspectos também que precisam ser melhorados, porque todas as nuances que são colocadas pelo turista, elas precisam ser levadas em conta. Então, não é porque um turista ele fez determinada reclamação que ele é uma pessoa que não deve ser valorizada. Muito pelo contrário. Aquele que está reclamando é que está buscando uma melhoria e é justamente aquele que vai divulgar em outros lugares, para seus familiares, para seus amigos. Então, todas essas informações são importantes para que a gente construa um observatório do turismo. Então, taxa de ocupação hoteleira, o gasto médio, em quais serviços o turista mais gastou, o tempo de permanência dele, quais foram os espaços turísticos, culturais, religiosos que ele buscou, o que ele compreendeu dentro da necessidade do calendário oficial também de turismo, para que o turista possa se organizar e saber o período que ele vai, além dos fatores como segurança, saúde, sinalização turística. Então, isso demonstra que o poder público, o trade turístico, eles precisam cada vez mais se integrar, porque assim nós conseguimos gerar os dados oficiais para representar a importância do turismo na economia e no desenvolvimento da comunidade dos moradores locais. Perfeito. Edu, como os conselhos de turismo podem influenciar de forma concreta a captação de recursos, considerando suas limitações como instâncias consultivas? É interessante e é importante frisar que a construção de um conselho ela passa pela lei, então ela depende dessa lei no município, para que dentro dessa minuta do regimento interno nós tenhamos ali qual vai ser o papel do Conselho de Turismo. Então, nos municípios que nós buscamos sempre esse diálogo, nós sempre trazemos a recomendação que o Conselho ele seja participativo, consultivo e deliberativo. Então, para que ele se torne cada vez mais estratégico. Porque se nós tivermos apenas um conselho consultivo, eles vão apenas opinar, mas eles não conseguem deliberar sobre aquilo que eles mesmos vão necessitar. Então, é importante que esse conselho ele envolva os atores locais, os setores, eles precisam conversar entre si, e principalmente para que, ao ser apresentado um projeto, além cada parceiro desse vestir a camisa, assumir sua responsabilidade, ele entenda também que os benefícios vão ser gerados para ele mesmo no futuro. Porque se nós tivermos apenas um conselho que ele vai servir apenas para serem apresentadas demandas, serem apresentados projetos, qual finalidade vai ser dos nossos parceiros ali do trade turístico? Então, eu, enquanto meio de hospedagem, eu, enquanto bar e restaurante, locadora de viagem, o próprio Sistema S, que ele é essencial, porque nós precisamos muito dessa capacitação e qualificação profissional, e para isso, nós dependemos de que o setor nos apresente quais são as demandas. Então, se nós não tivermos essas demandas, validarmos junto ao conselho, aí a gestão ela está fadada a não conseguir implementar nada. Então, a gestão ela pode apresentar, ela pode ouvir, ela pode construir, mas para deliberar, ela precisa deliberar no coletivo, junto a todos esses atores presentes e participantes. Muito bom. Edu, como os conselhos de turismo incorporam efetivamente os princípios da sustentabilidade ambiental, social e econômica em suas decisões para além do discurso? Quando nós falamos de todas essas esferas econômica, social, ambiental e cultural, é preciso que elas dialoguem entre si. Então, quando nós falamos do fator ambiental, é essencial essa preocupação com a sustentabilidade, com a preservação, com o estudo de capacidade de carga. Sim. E não é a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura, a BIH Brasil que vai fazer esse papel. Para isso, nós precisamos ter representantes da Secretaria de Meio Ambiente, para que eles possam trazer em seu colegiado aqueles parceiros que vão ajudar a construir um projeto, apresentando quais são as nuances e peculiaridades que nós temos. E isso vale não apenas para o fator ambiental, para o fator da sustentabilidade. Isso vale também no âmbito cultural.
Então, é preciso compreender o espaço de fala de cada um desses agentes para que cada um deles consiga agregar nessa sua participação o que nós temos de melhor. Então, os produtores culturais, os representantes dos modos de fazer, do que preserva-se da cultura, do meio ambiente, cada um tem que estar dentro do conselho para que eles tenham esse espaço de fala, para que se consiga construir um projeto e esse projeto ele realmente possa colher os frutos necessários. Porque senão realmente nós corremos o risco de ficar apenas na teoria, no discurso e nada de aplicabilidade. E isso é um risco porque a gestão ela não consegue justificar a importância do contorno, nem no município, nem na instância de governança, muito menos dentro do Estado, para tornar aquela região atrativa para o turismo, para o fomento local e regional. Muito bom. De que forma os conselhos podem prevenir que o desenvolvimento turístico regional possa reproduzir ou ampliar desigualdades socioespaciais existentes? Mais uma vez, fica evidente que o conselho, os parceiros do trade turístico, seja dentro do município, seja dentro de uma instância de governança regional, eles precisam pensar em 5 fatores. E esses fatores eles precisam interagir entre si. O primeiro deles é a formação de políticas públicas. Então, é a construção de uma política que ela vai permitir com que nós pensemos o turismo curto, médio e longo prazo. Porque dentro dessa proposta é preciso também agregar naquilo que o município está buscando, onde ele quer chegar, como ele quer se posicionar para o turismo. Depois disso, é essencial também que nós consigamos fazer as devidas deliberações e esse assessoramento, então fazendo com que cada entidade, cada parceiro, dentro da sua participação de construção, ele valide aquilo que se está colocando, façamos a gestão compartilhada, dividindo as responsabilidades, então dividindo ônus e bônus, definindo estratégias e principalmente fomentando e gerindo o Fundo Municipal de Turismo, porque a partir do momento que nós conseguimos fomentar essas ações, gradativamente nós vamos justificando em números, em dados, em evidências, e nós conseguimos cada vez mais ampliar esse leque de participação. Para o senhor ter uma ideia, professor, no município de Várzea Grande, quando nós fizemos a primeira reunião ordinária junto ao nosso Contur, nós fizemos um processo de escuta de 3 meses com cada entidade, de forma individual, compreendendo o que se buscava, o que se espera, como eles podem agregar nessa construção. E depois desse processo, nós apresentamos para eles um plano de ação com 5 eixos e 38 ações, curto, médio e longo prazo, abrindo para que eles pudessem contribuir ou validar e para que a gente consiga colocar em prática. Então, esses 5 eixos, eles vêm em organizar, estruturar, capacitar, atrair e competir. Então, quando a gente fala em organizar, a secretaria, ela precisa estar com a casa arrumada também, porque não adianta a gente apresentar determinada proposta para o trade se a própria secretaria ela não tem uma estrutura, ela não tem uma equipe, um corpo técnico capaz de colocar em prática e de construir políticas de sucesso. Então, atrair, organizar, estruturar, é buscar com que os equipamentos e serviços turísticos, saber qual é a realidade deles, mapear, compreender a capacidade de carga, qual é a oferta real e potencial, para que a gente comece a estruturar esses corredores turísticos. Capacitar, dependemos muito da capacitação e qualificação profissional, porque o atendimento, ao mesmo tempo que ele pode ganhar o cliente, ele pode fazer com que o cliente nunca mais retorne à localidade, a determinado atrativo, determinado espaço. Tornar a cidade competitiva, ela como um todo, no que tem de melhor na sua vocação turística, e tornar ela atrativa é justamente fazer com que moradores, visitantes e turistas sintam-se bem, dispostos a retornar, e quando retornar encontrem a localidade ou a região cada vez melhor. Então isso é importante, essa sinergia se faz necessária para que cada vez mais se avance gradativamente, mas nada é do dia para a noite. Tudo é planejamento, construção, compartilhamento, validação com o Contur, e aí sim, o trabalho de aplicação.
De que forma a falta de recursos técnicos e financeiros pode comprometer a capacidade dos conselhos de turismo de cumprir seus objetivos? Se nós não tivermos uma estrutura adequada por parte do município na gestão do turismo, nós não conseguiremos colocar em prática o que o Ministério preconiza. Então não adianta ter um interlocutor por parte do Ministério, um interlocutor por parte do governo do Estado, porque vai chegar na ponta e não vai ser possível aplicar aquilo ali. E isso aí ele conta muito ponto, porque nós já vimos municípios perderem recursos justamente porque não conseguiram construir o projeto necessário para inserir no sistema para que o recurso pudesse ser transferido. Então, se a gestão ela não tem um corpo técnico capaz de colocar em prática, de efetivar essas políticas, não vai conseguir fazer com que o trade turístico também compreenda o seu papel. E aí, por mais que o município consiga captar recursos, se não aplicar esse recurso, se não operacionar ele, aplicar da forma correta, não vai conseguir justificar aquele investimento e coloca-se a perder, às vezes, um grande potencial para o município, para a região. E aí nós corremos aquele risco, professor, de simplesmente trocou-se a gestão, o novo gestor ele não encontra dados que justifiquem o turismo, seja o turismo cultural, o turismo como um todo, nesse vetor de estruturação e de desenvolvimento. E aí ele não consegue encontrar argumentos, ele não continua com as ações apresentadas e construídas ou não construídas pelo conselho, e aí começa-se do zero. Então nós temos sempre aqueles ciclos quebrados, e aí faz com que o turismo ele não se torne um fator de fomento e de estruturação no âmbito local. Uma última pergunta. Qual é o futuro dos conselhos de turismo diante de tendências como a digitalização da gestão pública e novas formas de participação cidadã? Como podem evoluir para permanecerem relevantes? Hoje nós temos uma sociedade cada vez mais digital. Nós temos os formadores de opinião, temos os influencers. Hoje as pessoas, antes mesmo delas viajarem, elas já conseguem construir um roteiro daquilo que elas querem visitar. Isso se torna muito importante, mas nós não podemos esquecer que o turismo ele é feito desse fluxo de pessoas. Então, dessa troca de experiência, dessa troca de saberes, de sabores, de conhecer o pertencimento daquilo que se visita, seja num etnoturismo, num ufoturismo, um turismo gastronômico, um turismo cultural, cicloturismo. Então, o turismo ele é feito da circulação de pessoas. A pessoa, quando ela chega para visitar determinado lugar, ela vai conhecer aquela história, aquele passado, aquele processo de formação, ela vai levar junto com ela, assim como ela vai deixar um pouco dela também nos locais onde ela está visitando. Então, o turismo ele ainda é feito dessa troca de experiência, dessa troca de convivência, dessa presença no local. Mas é preciso realmente que os conselhos de turismo, quando eles venham definir suas estratégias, que eles entendam principalmente o fator de que cada vez mais é preciso tornar o município atrativo. E isso nós só vamos conseguir se esses conselhos se fortalecerem, se eles tiverem voz ativa, porque as gestões elas podem passar, mas os representantes dos segmentos dentro do trade turístico, eles permanecem. As pessoas sempre vão precisar de um lugar para se hospedar, de um lugar para se alimentar, de um lugar para visitar, de um atrativo histórico, religioso, cultural, mas é importante que cada vez mais nós possamos estar acessíveis a esse novo turista digital. E esse é o desafio. Profissionalizar o setor, capacitar cada vez mais os agentes turísticos e, principalmente, tornar esses espaços turísticos atrativos para essa nova geração. Perfeito. Edu, qual é o papel dos conselhos na gestão de possíveis externalidades negativas do turismo,
como gentrificação, sobrecarga da infraestrutura e perda de identidade cultural? Muito bem colocado, Gislaine. É essencial que nós tenhamos a construção de dados oficiais de turismo para que nós não vivamos aquele turismo de massa como acontece em determinados lugares. Porque muitas das vezes o turismo de massa é aquele que traz um grande fluxo, gera muita receita para o município, mas depois passa aquela febre e aquele determinado grupo ele migra para outros lugares. Mas o impacto negativo ele fica no lugar visitado. Então, por isso que é essencial, quando nós colocamos aqui, que em todos os municípios com os quais nós dialogamos, nós sempre sugerimos que o poder público, a iniciativa privada e a sociedade estejam presentes. Porque para que nós possamos saber, vamos realizar um festival de turismo religioso, vamos realizar um festival de lambadão, como é tradição aqui em Várzea Grande, ou um festival de pesca. Se nós não fizermos um estudo adequado, capacidade de carga, impacto ambiental, entendimento se a comunidade quer ou não a presença de turistas, às vezes todo aquele ganho ele vai se tornar uma dor de cabeça e lá na frente é algo que não vai ter correção. E aí o município ele fica pelo caminho com todos os prejuízos possíveis e não consegue se recuperar. Você falou aí durante o programa várias vezes em capacidade de carga, capacidade de carga, capacidade de carga. Capacidade de carga parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas tem muita gente que não dá bola para capacidade de carga. E principalmente se a gente está lidando com um espaço de natureza ou um espaço onde você tem ali atrativos históricos, por exemplo, os casarios daqui de Cuiabá e Várzea Grande, eles são feitos de taipa, de adobe, então são estruturas mais delicadas. Então elas não comportam, por exemplo, você colocar um som muito alto que vai comprometer a estrutura, uma quantidade de pessoas acima do que permite o espaço, e aí o que acontece? Você tem aquele fluxo de muita gente, as pessoas que querem vivenciar aquele espaço, elas não conseguem e nunca mais elas voltam. E com um detalhe, né? Elas vão sair falando mal para o resto da vida. Elas vão indicar todos os lugares. Esse é o problema, né? Tem uma frasezinha bem, né? A boa notícia vai longe, mas a má... Para não dizer que a boa fama vai longe, mas a má fama também vai mais longe ainda. E em muitos casos a gente não consegue recuperar aquela imagem negativa, né? Sim. Esse é um outro problema, né? Se você vai investir muito tempo, muito esforço, muito dinheiro, sem ter a certeza de que você vai conseguir reverter o quadro. Mas você falou uma palavra aí, vai investir. Mas essa é a grande dificuldade. Muitas das perguntas que foram colocadas, elas bateram muito na tecla da questão de participação, de construção, planejamento. Sem planejamento, vai se fazendo ação em cima de ação e quando assusta, não tem dados oficiais que justifiquem e você gastou tempo, gastou energia, gastou dinheiro e você não consegue justificar na prática o que foi muda feito. De 4 em 4 anos. Muda o prefeito, muda tudo. Engaveta. Edu, você está conseguindo fazer essa coletânea de dados que você falou? Quem vem, de onde vem, para onde vai, quanto tempo fica? Você está conseguindo levantar essas informações? Nós já apresentamos para os nossos parceiros do Contour. Agora nós tivemos o momento onde a prefeita apresentou para a Câmara o PPA, a LOA, e nisso já está previsto a construção de uma ferramenta para trazer os dados oficiais de fomento ao turismo. Então, um aplicativo e um portal do turismo. E aí sim, para essa construção, nós estaremos trazendo os nossos parceiros e aí vamos dividir a responsabilidade com eles. Porque cada entidade, cada segmento ela tem sua peculiaridade. E eles vão nos ajudar com esses dados para que a gente consiga agregar ali o perfil dos nossos visitantes. Tempo de permanência, gasto médio, motivo da viagem e outros dados mais estratégicos também para a gestão. É que uma coisa é você ter os dados, já é complicado. Outra coisa um pouco diferente é
interpretar os dados e saber o que fazer com eles. Porque um número no papel é um número. Mas se você souber como interpretar, como trabalhar ele ganha uma outra proporção. E isso vai agregar muito no fato de que, apresentando para o próprio trade, nós conseguiremos demonstrar para eles, na prática, a importância de que dados reais e dados oficiais vão permitir com que a gestão saiba para onde o município pode ir. Eles vão ser o ajuste de velas necessários para que a gente consiga construir essa política de curto, médio e longo prazo. Porque senão, você planeja o turismo ali 4 anos e você não ajusta as velas, a gente sabe que tudo existe essa necessidade de readequação e principalmente fazer com que cada parceiro entenda essa responsabilidade. Esse foi um desafio que nós tivemos, Giovanni, que nós sempre colocamos para os municípios. O inventário ele é importante, o plano municipal é importante, mas a gente precisa do plano de ação, porque senão vai ficar um inventário e um plano bonitinho e você não consegue aplicar aquilo ali na prática. Edu, você tem uma equipe na secretaria apta a trabalhar com turismo? Nós temos, e no que nós apresentamos agora para a gestão, dentro do que foi construído, a necessidade de melhor estruturação, porque aí nós precisamos pensar o turismo na questão do planejamento, na questão do levantamento e validação de dados, na questão de captação de eventos, de captação de recursos. Então, precisamos ter uma equipe multidisciplinar, para que cada um fazendo o seu papel, nós conseguimos estruturar e justificar para a gestão. Tá. As outras secretarias do município, elas entendem a importância do turismo? Nessa gestão, elas passaram a entender. Em outros municípios com quem a gente dialoga, todo começo de ano era um Deus nos acuda, pelo fato de que eles precisam apresentar uma planilha com a taxa de arrecadação do município. E a conversa era sempre difícil, e aí o que nós sugerimos para os gestores? Vamos levar essa demanda para o seu prefeito, para o seu gestor mesmo. E aí, do gestor, ele compreendeu e ele conseguiu dividir com as outras secretarias. Porque, como foi bem colocado, né, nessa nossa conversa com o professor Beni, eu não posso falar de sustentabilidade na Secretaria de Defesa Social. Eu não posso falar de arrecadação na Secretaria de Cultura. Eu não posso falar de projetos culturais na Secretaria de Meio Ambiente. Cada um tem o seu papel. Então, cada um tem que estar presente conosco no Conselho para que a gente consiga fazer essa construção no coletivo. O Noslin está te perguntando, como está a visitação do Morro de Santo Antônio? Já está liberada? O Morro de Santo Antônio ele é uma gestão do governo do estado, que eles interditaram porque teve um problema de impacto ambiental. Então, dá uma verificada na Secretaria Adjunta de Turismo do estado, porque o impacto ambiental foi grande lá, foi sério. E aí eles tiveram que interditar para justamente a natureza se recuperar. Legal. Muito bom. Temos perguntas? Já passei o que tinha de perguntas aqui, professor. Já? Design, eu acho que teve uma que apareceu ali, só que apareceu rápido, perguntando sobre os conselhos de turismo na Baixada Cuiabana. Como que eles estão... Isso ali... Não, peraí. Isso aqui foi um comentário... Cadê? Um professor que pergunta... Na verdade, não é nem a pergunta, é um comentário. É importante quando nós colocamos aí... Rogério. Professor Rogério. Professor Rogério Lima. Obrigado pela contribuição. É importante como nós colocamos. Primeiro, cada conselho tem que entender qual é o seu planejamento, como ele consegue se estruturar, como ele consegue se fortalecer. E aí é essencial dentro da IGR, dentro da instância de governança, que ao acontecerem as reuniões, eles levem essas pautas. Porque senão nós corremos aquele risco também, professor, e esse é um desafio. Sim.
Não adianta ter a instância de governança com os representantes municipais, os interlocutores municipais, se for só para fazer reunião em cima de reunião, se não tiver uma pauta, se não tiver nada para colocar em prática. Porque aí vai uma, vai duas, de repente o interlocutor já não vai mais, porque não consegue justificar reunião sem ter nada para construir no coletivo. Então, primeiro, cada conselho tem que estruturar o que tem de melhor, e é importante, sim, que cada conselho leve, através do seu gestor, para que os municípios dialoguem entre si. Senão fica cada um por si, cada um correndo para um lado, e a regionalização ela não se fortalece. A Márcia está fazendo uma reclamação aqui, ó. Cita-se eventos, feiras, ações culturais e nunca o ecoturismo. Aí eu pergunto, por quê? Márcia, eu coloquei aqui que como nós colocamos, cada vocação e peculiaridade. Então, nós citamos ali o cicloturismo, turismo religioso, o ecoturismo. Só para você ter uma ideia, em todas as ações, quando nós, através da gestão, colocamos de fomento, em se tratando de ecoturismo, nós sempre estaremos colocando na discussão o sindicato dos guias, porque são esses guias que vão nos ajudar a construir os roteiros, às vezes a validar esses roteiros, porque muitas vezes alguém chega e fala, porque em determinado lugar nós temos uma vocação, um potencial, mas você não pode já levar o turista para lá com a cara e a coragem, porque chega lá, não tem um ponto de apoio, não tem um estudo de carga, quando assusta a pessoa, você não sabe qual que é o grau de dificuldade da trilha, e aí você leva um grupo, já pensou? Você leva um grupo da melhor idade para fazer uma trilha de meia hora. Nunca mais eles voltam nesse passeio, vão reclamar do gestor, vão reclamar do guia. Então, todas as questões relacionadas à formatação de roteiros, a ecoturismo, cicloturismo, turismo na natureza, nós sempre inserimos nas discussões os guias de turismo. Então, primeiro, nós validamos com eles, e aí sim nós colocamos para que a população, dentro do grau de dificuldade, possa vir a fazer. A Berenice está colocando aí, e os turismólogos? É importante nas secretarias de turismo? Bem colocado, Berenice. Eu sou turismólogo, com muita satisfação, muito esforço, muitas noites mal dormidas. Agradeço muito a formação, graduação, pós-graduação, mestrado com o professor Beni. Foi um desafio gigante. Conseguir colocar em prática essa análise estrutural do turismo, e é preciso cada vez mais que as academias elas venham dialogar com as gestões municipais, para que a formação desses acadêmicos, desses bacharéis, desses turismólogos, não tenha apenas o viés mercadológico, mas para que eles comecem a entender a importância do planejamento, da gestão e das dificuldades que se encontra na prática. É muito importante mesmo isso. Obrigado, Berenice. Ela também é turismóloga. Ela foi a primeira presidente da BBTur. Da BBTur. Muito bom. Aqui nós fizemos parte também da BBTur Mato Grosso. E ela foi no fim, depois foi ela, não sei, um dos dois. Mas os dois passaram pela BBTur. Sim, foram presidentes. Professor, com o senhor. Bom, quero dizer a você, Duda, cumprimentá-lo pela sua participação, que foi brilhante, razão porque eu quero dar os meus parabéns, foi muito abrangente e a pertinência das suas respostas realmente caracterizaram uma excelente live, que eu tenho certeza que será muito utilizada em diferentes momentos e em diferentes instituições. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, professor, e demonstrando que a análise estrutural do turismo, na prática, ela funciona, né? Funciona. Ô, professor, a Berenice está fazendo uma correção aqui, ó. Ela foi a primeira. Foi ela a primeira, eu falei. Berenice, logo, prepare-se, logo você vai estar aqui, ó, conversando com o professor Mário, viu? Muito bom. Edu, nós agradecemos o seu tempo, o compartilhamento dos seus conhecimentos. Foi muito interessante essa live, muito boa. E esperamos vê-lo aqui com mais informações sobre o desenvolvimento que você vem trabalhando em Várzea Grande, no Mato Grosso.
E lembramos a todos que estão chegando aqui no canal agora, inscreva-se no canal, acione o sininho. Nós temos diversas atividades aqui no canal. Nós temos lives do Troca de Ideias, às terças e às quintas. Das quintas-feiras, por enquanto, nós estamos trabalhando a edição especial Academia. Nós trazemos os confrades e as confreiras da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Pessoal que tem um conhecimento que a gente não encontra em sala de aula. Então, não percam. Às segundas-feiras, nós temos uma parceria com Ecos do Turismo, professor Noslin. Na próxima segunda-feira, vai se tratar o assunto é overturismo, alternativas possíveis. Para quem quer assistir aqui no canal, é só ir lá na nossa playlist que você assiste todas as aulas desse projeto Ecos do Turismo com o professor Noslin. E para refrescar a cabeça, entre segunda, terça e quinta, nós temos quizzes. Aproveite, tem mais de 1.500 perguntas sobre turismo para você responder. Tem muita coisa sobre o Sextur, tem muita coisa sobre globalização, enfim, muitas perguntas sobre diversos temas. Não percam. E nós nos vemos na próxima quinta-feira com mais um Troca de Ideias especial Academia. Até lá. Boa noite. Boa noite a todos.